Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Fé e Café, o meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento a respeito da Bíblia e da vida em geral. Nesses últimos dias, 3 ou 4, nem me lembro direito mais, eu não consegui parar para gravar, eu estava em viagem, pouco mais de 24 horas, eu passei por 4 fusos horários diferentes, e isso no meu retorno da Nova Zelândia para o Brasil, mas agora eu estou conseguindo parar para gravar. E ainda pensando no que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul, eu soube de 2 fatos que me deixaram e estão me deixando ainda muito irritado. Realmente esse é o sentimento que eu tenho no momento, irritação. 2 pessoas religiosas, pelo menos se apresentam como tal, dizendo que Deus está castigando o Rio Grande do Sul porque lá tem uma população, uma parcela expressiva da população que segue a tradição religiosa A ou B. Eu soube de um homem que falou isso, é uma pregação religiosa, e de uma mulher. No caso desta mulher é mais grave, tem proporções muito maiores porque ela é o que chamam de influencer, então tem muitos seguidores, a gente não tem condição de avaliar o alcance que a fala de uma pessoa assim pode ter. Né? E o pior é que a pessoa fala com um rompante muito grande, com uma soberba, como se fosse a dona da verdade, né? Dizendo assim com aparente autoridade, não tem autoridade nenhuma, porque a Bíblia não permite dizer isso. Né? Então ela está dizendo, Deus está castigando o Rio Grande do Sul, porque lá muita gente segue a religião tal. Procede isso? Resposta, não. A Bíblia não autoriza falar isso de jeito nenhum. Quem fala algo assim, não prestou atenção em passagens como, por exemplo, os primeiros versículos do capítulo 13 de Lucas. Uma passagem exclusivamente lucana, isto é um relato que não aparece nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João. Lá então em Lucas capítulo 13, os primeiros versículos, alguém chega para Jesus e comenta a respeito de alguns homens que Pilatos havia mandado matar. E a descrição, apesar de muito lacônica, né, o relato tem poucas palavras, mesmo assim é muito intenso, muito forte, porque diz que o sangue daqueles homens foi misturado com o sangue dos animais que eles ofereciam em sacrifício. E aí Jesus diz para eles, vocês acham que eles eram piores do que vocês? E que eles morreram por castigo de Deus? Não. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer de igual maneira. E aí Jesus acrescenta um fato. Vocês lembram aquela torre em Siloé que desabou e 18 pessoas morreram com o desabamento? Vocês acham que vocês são melhores do que eles? Que Deus os castigou e por isso a torre caiu sobre eles? Resposta, não. Se vocês de igual maneira não se arrependerem, vocês vão perecer também. Em outras palavras, se acontece uma tragédia ou uma desgraça, seja lá o que for com alguém, não é necessariamente, obrigatoriamente, porque Deus está castigando. Deus não está castigando o Rio Grande do Sul, porque lá tem muita gente que segue a tradição religiosa A, B ou C. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Quem fala uma bobagem dessas não presta atenção nos primeiros capítulos de Romanos. Paulo diz lá, os judeus pecaram, os gregos também, quer dizer, os não-judeus, os seguidores de outras tradições religiosas também. Paulo diz, todos pecaram, todos significa todos. Então, quando uma pessoa, uma influencer, vem com um rompante muito grande, um tom de soberba, muita arrogância, dizer que Deus está castigando o Rio Grande do Sul, se coloca numa posição de melhor, né? Eu sou melhor, por isso eu não sofri isso. Aqueles que estão sofrendo isso lá é porque Deus os está castigando. Isso simplesmente está errado. Essa fala não procede, revela, além de muita soberba, uma ignorância muito grande do que a Bíblia diz. Jesus deixou isso muito claro, então, lá em Lucas 13. Se acontece uma desgraça com alguém, não é porque necessariamente Deus está castigando aquela pessoa, ou aquele estado, ou aquele país, ou seja lá o que for. Não podemos falar isso de jeito nenhum. Não temos autorização pela Bíblia para dizer isso de modo algum. Pelo contrário, somos desafiados a ajudar. Aí quando a gente vê, né, uma pessoa como essa tal influência, como tal outro líder religioso, e que não demonstram solidariedade, não demonstram compaixão, não demonstram misericórdia para quem está sofrendo, quer dizer, não entenderam nada do espírito do cristianismo, não entenderam nada do que significa o evangelho de Jesus. Porque o caminho de Jesus Cristo é o caminho da misericórdia, da solidariedade, da compaixão, da ajuda a quem está precisando, e não o caminho do julgamento. Pense nisso.